Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais incríveis que existem, a trajetória completa da humanidade, sabe? Desde as nossas origens mais remotas até chegar aos dias de hoje. É uma jornada e tanto. Então, bora começar. Para a gente começar, vamos tentar colocar esse número em perspectiva. 6 milhões de anos. Pois é, esse é o ponto de partida da nossa história, lá atrás, com o surgimento dos primeiros hominídeos no continente africano. É uma escala de tempo que é quase impossível de imaginar, né? Então, claro, surge a pergunta como é que se organiza uma narrativa que cobre milhões de anos? Bom, a resposta está em focar nos grandes pontos de virada, sabe? Naquelas revoluções que mudaram assim de forma fundamental o rumo da nossa existência. E é exatamente isso que a história faz. Ela busca entender não só o que as pessoas fizeram, mas também por quê. Para conseguir isso, os historiadores modernos agem quase como detetives, usando evidências e métodos científicos para montar esse quebra-cabeça gigantesco do nosso passado. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro grande tema. Antes da gente avançar no tempo, a gente precisa entender as duas explicações fundamentais e bem diferentes entre si sobre de onde viemos. De um lado, a gente tem o evolucionismo, que é baseado na obra do Darwin. A ideia é que a gente evoluiu a partir de um ancestral em comum, num processo bem longo de adaptação. Essa é a base para a biologia, para a geografia e para a própria história como a gente estuda hoje. Do outro lado, tem o criacionismo, que se baseia em textos religiosos, como Gênesis, e que descreve a criação da humanidade por uma divindade, já na sua forma atual. Agora sim, vamos para o primeiro e, olha, de longe, o mais longo capítulo da nossa história. Um período imenso conhecido como pré-história. A definição aqui é bem direta, né? A pré-história é simplesmente todo o tempo que veio antes de existirem registros escritos. É exatamente essa falta de escrita que define o período e que torna o estudo dele um desafio fascinante, porque ele se baseia em fósseis, em ferramentas, em arte. Agora, o que é realmente impressionante de ver nesse slide é a escala. Dá uma olhada na distância entre os pontos. Milhões de anos separam os primeiros hominídeos do fim do Paleolítico. As mudanças aconteciam num ritmo inacreditavelmente lento. No Paleolítico, viver era um ato de constante movimento e adaptação. Imagina só, seguir as manadas, as estações, sem ter um lar fixo. A vida dependia de inovações que foram cruciais, como dominar o fogo para se aquecer e cozinhar, ou inventar o arco e flecha para caçar. E mesmo no meio dessa luta toda pela sobrevivência, eles encontraram tempo para a arte, deixando para a gente as incríveis pinturas rupestres como um eco do mundo deles. E então, tudo mudou. A Revolução Neolítica não foi um evento rápido, mas sim um processo que transformou completamente o jeito que o ser humano vivia. Foi a nossa primeira grande disrupção, tanto tecnológica quanto social. E isso tudo gerou uma reação em cadeia brilhante. Pensa comigo, a invenção da agricultura permitiu que as pessoas parassem de se mudar o tempo todo, o que levou à sedentarização. Esses assentamentos permanentes foram crescendo e viraram as primeiras cidades. E com mais gente vivendo junta, começaram a surgir novas tecnologias, como a cerâmica, os tecidos e, claro, a roda. Com cidades e sociedades complexas, a gente estava ali na beirinha de uma nova era. E a transição da pré-história para a história foi marcada por uma invenção simplesmente monumental. O ponto de virada é este, a escrita. Lá por volta de 4000 a.C., a invenção da escrita cuneiforme na Mesopotâmia deu para a gente a capacidade de registrar leis, comércio e a nossa própria história. É a linha que divide o nosso passado em duas grandes metades. Com a escrita, a gente entra na Idade Antiga. Foi a era dos grandes impérios, como o romano, que conectou o mundo de um jeito que nunca tinha sido visto. Mas talvez o impacto mais duradouro tenha vindo das ideias. Em lugares como Atenas e Roma, pela primeira vez surgiram conceitos como democracia e república, aquela noção radical de que os cidadãos deveriam ter uma voz no governo. Uma ideia que, vamos combinar, ainda define o nosso mundo hoje. Depois da queda de Roma, a Europa se reorganizou no que a gente chama de Idade Média. A vida ficou mais local, sabe? Estruturada pelo sistema do feudalismo e a religião se tornou o centro de tudo, o teocentrismo. Foi uma era de grandes conflitos, como as cruzadas, mas lá para o finalzinho algo novo começou a surgir. O renascimento do comércio, que foi, aos poucos, plantando as sementes para o mundo moderno.
Vamos avançar agora para a parte final da nossa jornada, onde o ritmo da mudança acelera, mas acelera de verdade. A gente entra numa era definida por revoluções em todas as áreas da vida. Lembra daquela primeira linha do tempo, com seus milhões de anos? Agora compara com esta aqui. Entre a queda de Constantinopla, que marca o fim da Idade Média, e os dias de hoje, a quantidade de eventos que transformaram tudo é impressionante. A história pisa no acelerador. A Idade Moderna foi a ignição da nossa era. Foi uma época de explosão cultural com o Renascimento, mas a mudança mais profunda foi na mentalidade. Com o Iluminismo, o foco mudou de Deus para o ser humano, o tal do antropocentrismo. Essa nova ênfase na razão e no indivíduo acabou impulsionando as grandes navegações e redesenhou o mapa do mundo, dando início à era do colonialismo. E a Revolução Francesa, em 1789, nos joga de vez na Idade Contemporânea. Esse slide mostra muito bem as forças que moldaram o nosso mundo. A Revolução Política, que redefiniu o poder, a Revolução Industrial, que mudou como a gente produz as coisas, e a Revolução Ideológica, com aquele embate entre sistemas como o capitalismo e o socialismo. O século XX, então, nossa, ele intensificou tudo isso. Foi um século marcado por conflitos numa escala global que nunca tinha sido vista, pela ascensão de sistemas totalitários e depois da Guerra Fria pela busca de uma nova ordem mundial, uma reconfiguração do poder global que, na verdade, ainda está acontecendo. E assim, a gente volta ao início. Essa definição resume toda a nossa jornada. Estudar esses 6 milhões de anos é entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e quais são as consequências que a gente vive até hoje. O que nos leva à pergunta final. Depois de uma história de nomadismo, agricultura, impérios, revoluções e agora tecnologia digital, qual será a próxima grande transformação? O que vai definir o próximo capítulo na longa e incrível história da humanidade?